Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e depois de 4 aulas sensacionais sobre as principais classes de ativos para você investir seu dinheiro, a gente falou sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações e ativos americanos, investimento no exterior. Chegamos à aula mais importante, que é a aula sobre a estratégia, onde eu vou compartilhar com você a melhor estratégia para você investir na Bolsa de Valores, para você investir o seu dinheiro em busca de um patrimônio sólido, gerador de renda passiva, tá? E eu já queria deixar uma pergunta para você. Você já investe na Bolsa de Valores? Sim ou não? Deixa um comentário aqui embaixo. Passando agora para o roteiro da aula, eu acredito sinceramente, tá, que qualquer pessoa pode investir na Bolsa de Valores e construir múltiplas fontes de renda passiva para o futuro financeiro da sua família. Essa é uma das principais vantagens do investimento no mercado de renda variável, não só renda fixa, mas também renda variável, é que mesmo com valores pequenos, menos de R$100, você consegue investir em títulos públicos, consegue investir em fundos imobiliários, consegue investir também em ações e até mesmo investir no exterior com valores bem baixos. Então, essa é uma estratégia, é uma forma de você montar o seu patrimônio que, na boa, está acessível a qualquer pessoa. E antes de você buscar saber quais são os ativos, quem seguir, o que colocar e o que não colocar, você precisa internalizar 4 premissas do que você, pequeno investidor, que sabe que o principal fator de enriquecimento é o teu trabalho, então você não deveria usar tanto do seu tempo para estar estudando sobre investimentos ou para estar acompanhando o mercado. Você deveria focar nesses 4 princípios, tá? Primeiro, simplicidade. Você precisa buscar um método que seja simples e efetivo para que você não precise gastar horas e horas acompanhando o mercado, achar que tem que se tornar um expert em investimentos, ler relatórios bem complicados e tudo mais. Não, você tem que optar pela simplicidade, também pela tranquilidade, tá? Isso é a base para você não fazer bobagem, para você não investir em algo totalmente fora do seu perfil de investidor, da sua tolerância a riscos e se estressando, vendendo em momentos de pânico. Então a tranquilidade é basicamente você saber investir por conta própria sem se expor a riscos desnecessários. Também você tem que buscar promessas realistas. Dando um exemplo, o que eu posso oferecer para você, ou qualquer pessoa que tenha o mínimo de integridade no mercado, pode oferecer para você o quê? Alguma metodologia para você investir em bons ativos, que pode garantir que você vai receber dividendos todos os meses e que vai aumentar essa renda passiva todos os anos. Então, a gente não sabe exatamente como vai comportar o mercado, se vai subir agora o preço do ativo tal, se vai subir, se vai descer. Mas através de uma estratégia consistente, você consegue investir em bons ativos para reduzir seus riscos de erros. Você consegue aumentar a sua renda passiva todos os meses através do reinvestimento dos dividendos que você vai recebendo e também dos seus aportes mensais. Isso vai fazer com que ano a ano, independente dos preços dos ativos em si, a tua renda passiva vai aumentando. E outra questão que você deve sempre buscar é um foco no longo prazo. Não existe dinheiro rápido e fácil. Estava vendo uma notícia sobre um jogador de futebol, Magno Alves, que jogou no Fluminense, no Ceará, entre outros clubes brasileiros, que perdeu 32 milhões de reais num esquema em pirâmide com criptomoedas. Eu até estava comentando, que eu não sabia o que é que tinha me impressionado mais nessa notícia. Se é o fato de que um jogador mediano, afinal ele nunca foi um jogador top, aquele cara que jogou na Europa, que foi convocado diversas vezes para a seleção brasileira, titular de seleção e jogou Copa do Mundo, não. Um jogador mediano, tá? Que conseguiu acumular um patrimônio multimilionário, ou se depois de o cara ter conseguido fazer isso, ainda assim a ganância ter permitido que ele caísse num esquema em pirâmide, em busca de uma promessa de dinheiro rápido e fácil. E isso não existe. Quanto antes você investir, você entender isso, melhor vai ser para a construção do seu patrimônio. Porque o que enriquece é o teu trabalho. Tá? O que enriquece é a tua renda ativa que vem do teu trabalho, é você gastar menos você ganha e você investir a diferença com qualidade, com inteligência. E aí sim, o propósito de investir o teu dinheiro é acelerar esse processo de enriquecimento através da valorização do teu patrimônio e do crescimento da tua renda passiva. Investimento é essencial. Você saber investir é essencial para a construção do teu patrimônio, para a tua aposentadoria, para o longo prazo. Mas não espere que vai existir um investimento que vai multiplicar o teu dinheiro em poucos meses, vai te dar retornos de 10% ao mês. Tá? Ao ano tudo bem, ao mês não existe. Pelo menos não sem correr riscos estrondorosos e ninguém pode te garantir isso, tá?
Então, você entendendo essas 4 premissas, a gente passa agora para a estratégia, né? Porque basicamente, e foi isso que eu tinha falado ao longo das 4 aulas, é que existem basicamente 4 caixinhas, que são classes de ativos para você investir o seu dinheiro, né? Que é renda fixa, ações, fundos imobiliários e ativos americanos. O que é que você vai colocar em cada uma delas, a gente vai falar um pouquinho mais na frente ao longo dessa aula, tá? Mas o primeiro passo é justamente você entender o que são essas caixinhas e qual a função de cada uma delas. E a resposta para isso tá nas aulas 1, 2, 3 e 4 que eu já liberei nos últimos dias, tá? Caso você tenha perdido alguma dessas aulas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para cada uma delas, tá? Então, para entender cada uma dessas classes de ativos, se você não tiver acompanhado, depois assiste a essas aulas. Se você tiver acompanhado, já pode passar para o passo 2. O passo 2 talvez seja o passo mais importante, né? Eu acho que todos os passos são importantes, mas entendido o propósito de cada uma delas, o que colocar em cada uma delas. E mais importante, quanto colocar em cada uma delas, tá? E aqui, para falar sobre quanto, ou seja, o percentual para colocar em cada uma dessas caixinhas, quanto colocar em renda fixa, em fundos imobiliários, em ações, em ativos americanos, é fundamental você entender a melhor estratégia que existe disparado no mercado para você investir seu dinheiro, que é a estratégia de alocação de ativos. E a estratégia de alocação de ativos, ela busca equilibrar essa relação risco-retorno de uma carteira de investimentos. Como? Decidindo quanto você vai colocar em cada uma dessas classes de ativos e o que é que você precisa levar em consideração? A tua tolerância ao risco, teus objetivos de curto e longo prazo, ou seja, seus objetivos e os prazos de investimento que você busca, tá? Então, o principal pilar da alocação de ativos é estar na redução desse risco através da diversificação. E você deve estar perguntando, Rafael, mas então quanto eu devo colocar? E aqui é onde entra a necessidade de você entender o seu perfil de investidor, tá? Entender a tua tolerância a riscos, porque muitas vezes você fala, não, eu queria ter um investimento que rendesse, sei lá, 30% ao ano. Em alguns momentos o mercado de ações ele rende isso. Mas para você buscar esse rendimento, será que você tolera que em um dado momento, em um dado período, aquilo ali caia 20%, caia 30%, caia até 50% durante um tempo para você buscar esses retornos maiores? Se você tolera isso, talvez você tenha um perfil mais de moderado para arrojado. Se você não tolera isso, talvez você tenha um perfil mais conservador ou um perfil um pouco mais moderado. E aí, trazendo apenas um exemplo, tá, dos vários perfis que tem, acredito que existem pelo menos 5 perfis de investidor, tá? E aí, como identificar, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas, basicamente, o que a gente tem dando um exemplo de um perfil mais moderado, tá? O perfil moderado seria um perfil que você investiria 40% na renda fixa, 30% em fundos imobiliários, 20% em ações e 10% em ativos americanos. Aqui está o quê? Por que moderado? Porque no final das contas você tem 40% na renda fixa e 60% na renda variável. Então aqui não é um perfil conservador, já existe algum arrojo nesse perfil, mas ainda assim, se você parar para pensar, 40% está na renda fixa e 30% está em fundos imobiliários, que são ativos mais previsíveis, menos voláteis. Então, em ativos de menor volatilidade, tem 70% do seu patrimônio. Então, isso poderia ser considerado um perfil mais moderado, aquele perfil que está com parte de patrimônio protegido na renda fixa, protegido da inflação, que já tem outro pedaço gerando renda passiva através dos fundos imobiliários, renda passiva todos os meses, tá? E aí você vai com um pouquinho mais de arrojo em 20% do seu patrimônio, buscando um retorno um pouco maior através de um investimento em ativos mais arriscados e que podem gerar retornos maiores, mas também sem que isso represente tanto o teu patrimônio, e uma pequena proteção já no exterior, uma pequena diversificação no exterior para você começar a se expor ao mercado americano e se protegendo do risco Brasil. Então isso poderia ser considerado uma carteira moderada. Para quem tem um perfil de investidor moderado, quem tem um pouco mais de tolerância a riscos, mesmo não sendo aquele cara super agressivo, super arrojado, mas já entende um pouco mais as classes de ativos, é um pouco mais jovem, tem mais tempo para investir em relação ao prazo dos seus investimentos, você poderia adotar um perfil como isso, tá? Como esse, tá? Mas para saber exatamente qual é o teu perfil, eu tenho uma avaliação de perfil, além de 5 carteiras ideais para cada perfil de investidor. Uma carteira para um perfil super arrojado, uma carteira para um perfil mais arrojado, uma carteira para um perfil moderado, que é semelhante a essa, uma carteira para um perfil conservador e uma carteira para um perfil ultra conservador. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E aí, então, qual seria o terceiro passo? Entendeu cada um dos perfis, decidiu quanto você quer colocar, e a gente chega ao terceiro passo, que é, você definiu qual percentual você quer em cada classe, o que você vai colocar em cada uma delas. Ou seja,
quais seriam os melhores fundos imobiliários, quais seriam as melhores ações, quais seriam os melhores ativos americanos. Então, essa é a pergunta, é o que você deve buscar para poder preencher essas caixinhas. E para isso eu tenho um método VSM, que é o Vestibular da Sociedade Milionária. São uma série de parâmetros simples e que você pode consultar, inclusive em ferramentas gratuitas na internet, para você fazer seus filtros e identificar quais seriam os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, os melhores ativos americanos para você preencher a sua carteira. O que eu já queria passar como dica para você, que você já pode anotar desde agora, é que uma carteira mínima, na renda fixa ela precisa ter 2 tipos de títulos públicos, tá? Sei lá, um Tesouro Selic é uma coisa indexada a Selic ou CDI e é uma coisa indexada à inflação. Com isso aí você tem uma mínima exposição à renda fixa com ativos de qualidade. Fundos imobiliários, vai depender também do percentual que você vai investir nessa classe em específico, mas pelo menos 12 ativos, pelo menos 12 fundos imobiliários bem diversificados, de bastante qualidade, para que você tenha já uma diversificação mínima nessa classe de ativos. No caso das ações, um pouquinho mais, que são ativos um pouco mais arriscados, que podem te entregar um pouco mais de assimetria, então você pode preencher com mais ativos essa carteira, então pelo menos 15 ativos, tá? Pelo menos 15 ações de boas empresas. E nos ativos americanos, um ETF bem diversificado já é um ótimo ponto de partida. Não quer dizer que você tem que manter a sua carteira com um único ETF. Mas com um único ETF você pode, por exemplo, se expor às 500 maiores empresas americanas. Tá? Se quiser combinar com 2, 3 ETFs, dá para fazer coisas ainda mais arrojadas. Mas com um único ETF você já conseguiria montar uma carteira com mais arrojo, tá? Então isso aí seria o que eu chamaria de carteira mínima. Então com uma metodologia simples e efetiva para você escolher esses ativos, você consegue preencher essa carteira. Então montou a carteira, chega a parte, entre aspas, mais simples. O maior trabalho está nessa parte estrutural, a parte teórica de você definir o teu perfil, definir quanto você quer investir em cada uma delas, definir o que colocar. Depois que você definiu isso, você tem uma estratégia para colocar basicamente sua carteira no piloto automático, que é o passo 4. Você vai precisar manter essas caixinhas equilibradas de acordo com sua carteira desejada. O que é isso? O que é esse equilíbrio? O que é esse balanceamento? Se você escolheu, por exemplo, aquela carteira 40%, 30%, 20% e 10%, com o passar do tempo, no mês seguinte, aquela carteira já vai estar desbalanceada, seja porque alguns fundos imobiliários ou ações subiram, valorizaram, desvalorizaram, a renda fixa subiu um pouco mais ou subiu um pouco menos do que os outros ativos, no mês seguinte aquilo já vai ter levemente bagunçado. Em vez de estar 40, 30, 20, 10, estaria, por exemplo, sei lá, 38, 32, 22, 8, vai estar uma coisa assim. Então, o teu papel nos meses seguintes é comprar mais daquilo que ficou para trás. Então, quando alguma das classes e alguns ativos desbalanceiam para cima, você deixa aqueles ativos quietos e você vai focar no quê? Naqueles ativos que ficaram mais para trás. Você vai comprar mais daqueles que ficaram mais baratos, porque assim essa estratégia vai fazer com que você esteja comprando sempre barato e rebalanceando, recuperando a tua alocação de ativos ideal. E a grande sacada é que essa estratégia de alocação de ativos, né, 90% da variação do retorno de uma carteira de investimentos está atrelado à sua alocação de ativos. Ou seja, o fato de você ir simplesmente balanceando a sua carteira, mantendo essa alocação de ativos, sem se preocupar com os ativos em específico, só mantendo, montou ela uma vez e vai lá e mantém esse balanceamento, isso aí vai ser responsável por 90% do retorno da sua carteira. E 10%, os 10% restantes, estão ligados ao time, ou seja, ao momento que você comprou, que você vendeu, que você comprou e vendeu, que você escolheu individualmente seus ativos. Então, assim, a gente consegue controlar muito mais esses 90 do que esses 10. Tentar adivinhar o melhor momento e tal, porque isso, por mais que você tivesse essa habilidade, digo mais, essa habilidade é praticamente impossível de você ter de maneira consistente, 90% do retorno está simplesmente em manter a alocação. Então foca naquilo que você controla. Foca em manter a tua alocação de ativos em vez de ficar tentando adivinhar o melhor momento para comprar, o melhor momento para vender tal ativo. Então essa é a base por trás dessa estratégia de alocação de ativos. E para isso eu também tenho uma planilha de balanceamento automático em que você vai lá, coloca os ativos, preenche como eu expliquei nos passos anteriores e depois, com a variação deles diária, essa planilha já vai atualizando o valor de cada um deles, o valor das percentuais de cada um deles, indicando, ó, esse daqui ficou para cima, deixa quieto, esse aqui ficou para baixo, compra no próximo mês, tá? Então depois que você monta essa estrutura, seus investimentos ele fica no modo praticamente no modo de piloto automático, tá? Tamanha a simplicidade
e efetividade dessa metodologia. E é isso que você busca. Você pode até gastar um pouco mais de tempo para fazer aquele estudo inicial, montar seus ativos e tal, mas depois que você passa, sei lá, um mês estudando de maneira mais aprofundada, você quer nos meses seguintes, sei lá, gastar 10 minutos com seus investimentos? Não por dia, não por semana, talvez até por mês. Sei lá, com meia hora por mês, talvez você consiga manter os seus investimentos. Se você vai lá, olha a planilha, compra daquilo que ficou mais para trás, fecha a planilha, fecha o aplicativo da corretora e só olha ele novamente no mês seguinte. Talvez seja isso que você busca. E se é isso que você busca nos seus investimentos, uma metodologia simples, efetiva, que economiza tempo, que te passa tranquilidade, que te dá promessas realistas e que tem um foco na construção do patrimônio sólido através de bons ativos no longo prazo, a sociedade milionária é para você. E o que é, então, essa tal da sociedade milionária, tá? A sociedade milionária é meu curso de renda variável, onde eu mostro como você pode investir em fundos imobiliários, ações brasileiras e ativos americanos, de acordo com o seu perfil de investidor, para montar uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira geradora de renda passiva mensal para o resto da sua vida. Renda passiva que cresce todos os meses, todos os anos, seu patrimônio também vai crescendo junto. Então, na Sociedade Milionária, lá nesse curso, que é um curso online, eu tenho já mais de 200 aulas teóricas e práticas já liberadas sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações brasileiras e investimentos nos Estados Unidos. Eu também faço novas aulas de atualização todas as semanas e lives, aulas ao vivo, de monitoria todos os meses para que vocês, todos os alunos, possam tirar dúvida diretamente comigo. O investimento normal na Sociedade Milionária é R$ 997 por ano. Então, é um investimento que te dá acesso anual ao curso e ao final desse período você precisaria renovar a sua assinatura para continuar tendo acesso à Sociedade Milionária. E hoje eu estou liberando uma oferta totalmente diferente da oferta original, da oferta normal da Sociedade Milionária, que é uma oferta que vai inclusive incluir 3 bônus. O primeiro bônus é justamente o acesso vitalício à Sociedade Milionária. Então, em vez de apenas 12 meses de acesso, você vai ter acesso vitalício, acesso por tempo indeterminado na Sociedade Milionária. Eu também vou liberar para você acesso vitalício ao Renda Forte, que é o meu curso de renda fixa e tesouro direto, para você se aprofundar nessa classe de ativos de renda fixa, já que a Sociedade Milionária é mais voltada para renda variável. Então, com esses 2 bônus, você tem acesso ao meu melhor combo de renda fixa e renda variável. E o bônus 3 é o acesso à minha carteira completa de investimentos. Você vai saber todos os meus fundos imobiliários, todas as minhas ações, todos os ativos americanos que compõem a minha carteira e ainda vai ter um acompanhamento mês a mês, ou seja, todos os meses eu vou dizendo onde eu investi meu dinheiro naquele mês. Ao final do mês eu vou lá e digo, olha, comprei tais ativos, vendi tais ativos, fiz essas modificações, fiz essas movimentações. Por que eu fiz essas movimentações? Você vai ter acesso a tudo isso. E qual a grande diferencial dessa oferta, caso você decida entrar na Sociedade Milionária hoje? É que em vez de você pagar 997 por ano, ou seja, todo ano está pagando aí esse milzão, você vai pagar 1.997 uma única vez. É um pagamento único, que você pode dividir esse valor em até 12 vezes e não vai precisar mais pagar nenhuma renovação nos próximos anos. Então, você paga um pouco mais caro agora, para nunca mais precisar pagar pelas renovações e vai continuar tendo acesso às aulas da Sociedade Milionária, às novas aulas que vão ser liberadas todas as semanas, às lives que eu vou fazer todos os meses, vai ter acesso ao curso Renda Forte, vai ter acesso à minha carteira e a todas as movimentações delas, todas as atualizações, alterações da minha carteira ao longo do tempo. Então essa é a melhor oferta possível para você entrar na Sociedade Milionária. Caso você tenha interesse em aproveitar essa oferta, o link tá aqui embaixo, tá? Pode estar num botão se você estiver assistindo pelo YouTube esse vídeo, ele está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Então vai lá, clica, informa seus dados pessoais, informa seus dados de pagamento e assim que você finalizar a compra e ela for aprovada, você vai receber um link para você ter acesso à nossa área de membros, à nossa área de estudos da Sociedade Milionária, tá? Caso tenha ficado com qualquer dúvida, só você deixar um comentário, mas aproveita, porque essa oferta eu faço ela poucas vezes ao longo do ano, tá? Essa oferta da Sociedade Milionária Vitalícia, a Sociedade Milionária com acesso vitalício, e na boa, é muito mais vantajoso do que você fazer a Sociedade Milionária de maneira anual, porque você pagou 2 anos, esse preço aqui, o preço de 2 anos, você já tem acesso por ela por prazo indeterminado, tá? Então é isso. Espero que você tenha curtido toda essa sequência de conteúdo que eu liberei nos últimos dias sobre renda fixa, fundos imobiliários,
ações americanas, sobre ativos brasileiros, sobre ações brasileiras também. E também sobre essa estratégia de alocação de ativos, que na minha opinião é a estratégia mais efetiva para você investir o seu dinheiro, tá? Então, um forte abraço, espero te encontrar lá na Sociedade Milionária. A gente fica por aqui. Até mais.